Bom, bom dia, boa tarde, né? Dando continuidade ao estudo de dinâmica, né? Então a gente vai começar hoje o capítulo 17, tá? Que já é da terceira unidade, e vamos trabalhar com método de trabalho e energia, tá? Os métodos escalares, e também impulso e momento, que é o método vetorial, que vimos para um corpo, um ponto material, né? A gente viu isso no final da unidade 2, tá? Então, agora, tudo que a gente viu na unidade 2, nós vamos ver também a aplicação disso em corpos rígidos. Vocês estão escutando bem agora? Ok, obrigado. Bom, então os princípios que a gente viu lá na unidade 2 se aplicam agora para corpos rígidos. Dado que eu tenho uma determinada quantidade de energia cinética, ela só vai mudar, né, para uma condição 2, se for aplicado uma determinada quantidade de trabalho. Caso esse trabalho seja nulo, a energia cinética permanece a mesma, tá? E o princípio de impulso e quantidade de movimento da mesma forma, né? Isso aqui é um princípio escalar e aqui um princípio vetorial, né? Se eu tiver uma determinada quantidade de momento, esse momento só vai mudar se eu tiver um impulso, né, de forças externas aplicadas ao nosso sistema. Para, com isso, conseguirmos chegar a uma condição 2, né, um momento 2. Isso serve para o movimento linear, para o movimento de rotação também, né? Translação e rotação, eu tenho duas versões diferentes para cada um desse tipo de movimento. Então, o princípio de impacto excêntrico será obtido pela suplementação desses princípios aqui com a aplicação do coeficiente de restituição que a gente já viu também na unidade 2. Tá? Então, nada é novo, somente a aplicação dos conceitos é nova. Tá? Vai aplicar num caso um pouco diferente. Tá? Então, os métodos de trabalho de energia são bem adaptados, né, envolvendo velocidade e deslocamentos. A principal vantagem é que a gente não se preocupa com direção, né, já que são métodos escalares. Então, eu tenho energia cinética inicial, trabalho realizado, energia cinética final. Tá? Então, as forças internas, então, digamos que eu tenho duas partículas, ó, A e B, e essas partículas A e B, elas interagem, né? Então, por exemplo, o ponto B, que tem uma determinada quantidade de massa relacionada a ele, ele interfere no ponto A, né? Quaisquer que sejam dois pontos, vão existir essas forças, né, de interação entre eles. Tá? Então, essas forças são iguais e opostas, né? E dessa forma, para pequenos deslocamentos, né, as partículas A e B não têm deslocamentos iguais, né, então, deslocamentos diferentes, tá? Principalmente se tiver translação e rotação simultânea, tá? Entretanto, o deslocamento ao longo da linha AB são iguais, né? Por quê? Porque eu vou ter apenas deslocamento relativo à rotação, já que o corpo é rígido, tá certo? Então, as componentes ao longo, né, do deslocamento do ponto A e do ponto B, elas vão ser iguais. Tá? Se eu tenho força
igual, né, essas forças aqui, ó, ao longo da linha que une A e B, são iguais, apenas com deslocamento, aliás, com força, apenas mudando o sentido, e os deslocamentos ao longo da linha AB iguais, ou seja, eu tenho um trabalho relacionado ao ponto A, né, que o corpo B, o ponto B exerce, e eu tenho um trabalho relacionado ao ponto A que o ponto B exerce sobre o ponto A. Então, como um deslocamento, né, se eu pegar essa componente aqui e decompor ela ao longo da linha AB, da mesma forma, né, em relação à linha B, se eu pegar esse deslocamento aqui, ó, do ponto A, que vai para a linha, se eu decompor nessa direção, vai ser igual ao deslocamento nessa direção. Então, eu posso afirmar que, quando eu somar esse trabalho realizado por F, que é o ponto de aplicação em A, e menos F, que o ponto de aplicação é em B, eu tenho um trabalho global que é zero, né? Porque uma força está para um lado e a outra está para o outro. Por exemplo, aqui o trabalho vai ser positivo, né? A componente de deslocamento ao longo da linha B tem a mesma direção da força F. Então, trabalho positivo. Já aqui, quando eu decompor o deslocamento ao longo da linha B, ele vai ficar no sentido contrário à força, né, que é menos F. Né? Então, eu vou ter um trabalho negativo. Né? Como elas vão ter o mesmo modo e apenas o sinal que muda, eu vou ter aqui um trabalho nulo. E eu vou poder fazer para quaisquer dois pontos que eu queira no meu corpo rígido. E vou ter o mesmo resultado. Trabalho global igual a zero. Então, se eu fizer pegar todos os pontos, os infinitos pontos de um corpo rígido, for pegando 2 a 2, eu vou chegar nessa mesma situação. E aí, eu coloco aqui para os senhores uma afirmação bastante importante. O trabalho, né, interno, das forças internas de um corpo rígido, ele é nulo, né? O trabalho global, o trabalho total é zero, por conta dessa situação aqui. Se eu pegar 2 a 2, sempre vai dar uma condição como essa, e, portanto, eu tenho um trabalho nulo. Alguma dúvida com relação a isso aqui? Tranquilo, professor, tudo certo. Beleza. Então, se eu avançar um pouquinho mais, no capítulo 17, eu vou ter que o trabalho de uma força, né, vai ser relacionado às forças externas. Olha só. E ele vai ser dado por quem? Pela força aplicada e pelo deslocamento. Aí eu vou decompor a força ao longo da direção do deslocamento, e de tal forma que, se eu integrar ao longo desse caminho, eu vou ter o trabalho realizado. Tá? Agora vamos para um caso bem especial. Imagine que eu tenha aqui um momento, tá? Eu tenho um binário de duas forças que tem sinais, direções contrárias, né, sentidos contrários, mas mesma direção, e tem afastado aqui de uma distância r. Eu tenho um binário aqui aplicado a um corpo rígido, ok? Bom, eu tenho também um deslocamento do ponto A, né, pela aplicação desse binário, ó, deslocamento de A para a linha, então eu vou ter um dr1, portanto, eu vou ter B para B', que também vai ser dr1. Além disso, eu tenho uma rotação em relação ao ponto A', né, que vai gerar aqui um deslocamento diferencial dr2, que está relacionado ao ângulo, né, dθ, um ângulo infinitesimal. Então, eu estou aqui concatenando translação e rotação. Ok? Durante o deslocamento dos seus pontos de aplicação, eu posso dizer que um diferencial de trabalho é igual a F
né? Vezes DR1, que vai ser essa componente aqui, né? Vou fazer o produto escalar, menos o deslocamento é o mesmo, né? Só que a força vai ser no sentido contrário. Então, vai ficar o sinal negativo aqui, menos DR1, mais... E aqui eu tenho no ponto B', eu tenho outra força, F, é, escalar DR2, que é esse deslocamento aqui devido à rotação. Repare que essas duas parcelas aqui, né, devido à translação, né, elas se anulam mutuamente, ok? E eu vou poder reescrever esse diferencial do trabalho como produto entre a força F e um diferencial ds2, que é o módulo desse vetor aqui, dr2. Ora, mas o que é ds2? Eu posso relacionar isso com um raio e um determinado ângulo, né? Que vai aqui, no nosso caso, é infinitesimal d θ. FR d θ. Né? Só que FR é o nosso momento, né? O momento gerado aqui pelo binário. E, portanto, eu posso afirmar que o trabalho gerado pela aplicação de um binário vai ser igual a o momento do binário, né? Vezes um diferencial de ângulo, né? Um DU vai ser M d θ. Ou seja, à medida que esse ângulo aumenta, eu vou ter mais trabalho, né? E eu vou integrar, portanto, de um lado e de outro, então eu vou conseguir saber qual é o trabalho, por exemplo, para ir de um estado 1 para um estado 2, e eu integro também o lado direito, que é M d θ. Né? E aí, se o M variar com o ângulo, a gente tem que levar isso em consideração, certo? Ou pode ser um momento constante, tá? Então, fica aberto aí para vocês. Se M é constante, eu vou ter apenas o dθ, né? A integral de dθ é θ, e vai ser θ2 menos θ1, ou seja, é o deslocamento angular do corpo, né? A mudança de orientação do corpo vai, é, vai estar relacionada ao trabalho realizado nesse corpo. Então, por exemplo, aqui eu tenho quais são as forças, né, que vão gerar trabalho, né, num corpo rígido, tá? Que não realizam trabalho, perdão. Então, foram as forças aplicadas a pontos fixos, por exemplo, as forças de reação num mancal, né? Num pino de conexão entre duas peças. Então, essas forças, elas não, se não tiver atrito, nós não vamos ter trabalho. O corpo somente vai girar em torno do pino e não vai gerar qualquer trabalho por conta dessas forças, tá? Agora, se tiver um determinado atrito, a gente vai ter um torque relacionado a esse atrito, um torque resistindo ao movimento, por exemplo. Então, forças agindo numa direção perpendicular ao deslocamento. Então, imagine que esse bloco aqui, ele desliza ao longo da horizontal. Essa força aqui, digamos, poderia ser considerada a força peso, ela não gera trabalho, porque o deslocamento é nessa direção, né? Vai gerar trabalho nessa direção aqui, horizontal, ou seja, há uma componente oblíqua, somente a projeção na direção do deslocamento é que vai gerar trabalho, certo? Forças de atrito em pontos de contato sem deslizamentos ou uma superfície fixa, tá? Então, imagine que eu tenho aqui a força, né, e o deslocamento ao longo de uma superfície. Se essa força se essa velocidade for uma velocidade constante, esse cara aqui vai ser igual a zero.
Bom, essa figura aqui, ela faltou aqui alguns itens, tá? Peço desculpas por isso. O, então, as forças de atrito num ponto de contato de um corpo, rolando sem deslizar em uma superfície fixa. Então, qual é esse caso, né? Então, vou melhorar aqui a minha apresentação. Desculpem. Então, imagine que eu vou desenhar aqui um pouquinho. Ó, imagine que eu tenha uma roda e ela está aqui na horizontal, tá certo? E esse cara está rolando, rolando sem deslizar. Então significa que eu vou ter aqui uma força de atrito aqui embaixo. Essa força de atrito não gera trabalho, tá certo? Não vai gerar trabalho para a gente. Tudo bem? Bom, então agora eu vou apresentar uma expressão, né, para energia cinética, tá? Então, imagine que eu tenha um corpo rígido, né, e o corpo rígido tem a seguinte composição: eu tenho um centro de massa, né, e vários pontos com uma determinada quantidade de massa, né, cada pontinho vai ter sua própria quantidade de massa, que eu vou chamar aqui de delta MI, tá? E cada um desses pontos vai ter uma velocidade relacionada a ele, né? O que é essa velocidade? É uma velocidade devido ao corpo estar rotacionando em relação ao seu centro de massa, tá? Como o ponto e o ponto e o centro de massa eles não podem mudar de distância um em relação ao outro, a única componente de velocidade que a gente vai ter por conta da rotação é uma componente perpendicular ao raio, né, da partícula PI até o centro de massa. Essa componente aqui de velocidade é a componente deslocada de velocidade devido à translação. Então, esse corpo está transladando e rotacionando simultaneamente. Então, a medição do deslocamento do centro de massa, eu meço aqui porque os efeitos da rotação não vão ser sentidos aqui, né? Não, o centro de massa não vai girar em torno de um determinado ponto. Tá? Eu até consigo reescrever isso como se esse ponto estivesse girando em torno de um outro ponto, mas a forma clássica de fazer isso é dizer que o centro de massa está transladando, né? E, portanto, o ponto P1, PI, né, também está transladando. E eu tenho também uma componente de velocidade que vem do fato desse corpo também estar girando. Então, eu somo essas duas parcelas para conseguir saber qual é, de fato, a velocidade do ponto PI. Né? E eu posso fazer isso para todos os pontos que eu queira do meu corpo, dos infinitos pontos. Né? Então, qual seria, portanto, considerando que essa variação de velocidade para os vários pontos do corpo, qual seria a energia cinética, né? Então, eu envolvo a velocidade e a massa do meu sistema. Ora, eu vou escrever dessa forma aqui, como sendo um meio da massa total do corpo, vezes V barra ao quadrado. Então, essa parcela, ela se refere à energia cinética de translação do corpo. Já essas outras parcelas aqui vão estar relacionadas com, com a rotação do corpo. Tá? Então, cada pequena partícula vai ter uma determinada quantidade de massa, e eu vou pegar a velocidade dessa partícula, né,
devido à rotação, então eu vou ter algo que é perpendicular a RI, linha, né? E eleva ao quadrado. Então, essa vai ser uma parcela da energia cinética para uma partícula PI. Como eu quero para todo o corpo, eu uso o somatório. Né? E eu vou somando esses caras, certo? Uma outra maneira de enxergar essa equação, uma maneira mais inicial, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, F-type, saber de onde saiu, né, essa equação. Olha só. Então, eu sei quanto é que é a velocidade, né? A velocidade é V, vou colocar aqui V barra, ok? Mais V barra, mais VI, VI linha, ok? Essa é a velocidade da partícula VI, tudo bem? Então, esse é o componente aqui. E isso vai me fornecer a energia cinética desse cara aqui. Né? Como é só de um ponto PI qualquer, eu vou ter energia relacionada a esse ponto. Se eu quiser de todo o corpo, eu vou sair somando, né, as contribuições de todos eles. Então, eu vou pegar aqui, ó, VI, ups, VI, posso colocar aqui na forma de, ups, produto escalar, tá certo? Que é a velocidade ao quadrado, né? E eu coloco também um delta MI, tá? Então, isso aqui me dá a velocidade ao quadrado, tá? A quantidade de massa e coloca aqui mais um meio aqui. Então, essa é a energia cinética desse ponto. Se eu quero a energia cinética, eu vou colocar aqui, ó, dt, tá? Um diferencial de energia cinética. Se eu quero para todo o corpo, então eu vou dizer que T é igual a um somatório, tá? Um somatório para todas as partículas do meu sistema, tá? Dessa equação aqui, ok? Então, esse aqui é constante, eu posso colocar para fora, né, da minha igualdade. E esse produto aqui é o produto de quem? Ó? Esse daqui. Tá? Então, a energia cinética é igual a 1 meio mais, vou substituir aqui, então vai ficar delta MI vezes V barra, cadê? O V barra está aqui, ó, que é a velocidade do centro de massa ao quadrado. Eu posso fazer assim, ok? Então, é a parcela que vem, né, que é em relação ao centro de massa. Vou fazer da maneira, vamos ver aqui, ó, VI vezes VI, né? Isso aqui
que aí eu vou ter que justificar lá na frente, né? O que é isso? Vou aplicar a distributiva aqui, né? Então, vai ficar VI, V barra, vezes V barra, no caso vai ser V barra ao quadrado, né? Mais, mais V barra vezes VI, duas vezes, né? Mais, faltou um izinho aqui. Ok? Então, na verdade, eu vou ter três parcelas, né? Então, é a primeira, essa aqui, ó, tá aqui. Ah, essa daqui vai aparecer aqui. E eu tenho a terceira, só copiar aqui, no meio, delta MI, fica 2, né? Duas vezes V barra, V barra, vezes VI, linha. Ok? Então, esse 2 cancela com esse aqui. Eu posso tirar isso daqui, isso aqui. Essa parcela aqui, a gente não vai ter tempo de, de chegar nesse resultado. Mas como o meu sistema de coordenadas, né, está no centroide, essa parcela aqui, ela vai ser nula, tá certo? Esse cara aqui vai ser nulo, tá bom? Quando eu somar para todas as partículas do meu sistema, essa componente aqui vai ser nula, porque eu estou colocando o sistema de coordenadas no centro de massa do sistema. Tá? No livro, ele não explica isso, né? Ele só coloca essa equação aqui direto, certo? Então, eu estou explicando a vocês agora. Essa parcela aqui, ela deixa de existir, porque eu estou colocando o sistema de coordenadas no centroide. Né? E isso aqui, na hora que você for somando, você vai chegar à conclusão que isso aqui é igual a zero, certo? Então, eu vou ter somente essas duas parcelas aqui, de novo, porque o sistema de coordenadas local está no centroide.
tá? E aí eu vou usar só a versão escalar, né? Aqui eu tenho a velocidade, tenho a velocidade, né, ao quadrado. Então, a velocidade do centro de massa, ela independe da massa que eu esteja analisando. Então, eu posso pegar esse quadro aqui, ó, e passar para fora, né, do somatório. E o somatório de ΔMI é a própria massa do meu objeto, certo? Então, eu posso simplificar dessa forma. Já esse aqui, né, eu não consigo, porque eu vou ter velocidades variando no corpo, né? Para toda componente, para todo ponto, eu vou ter uma velocidade VI, linha, né? Vou colocar os linhas aqui que eu estou colocando. Tá? Vou colocar aqui também. Esse aqui também. Ok? Então, isso aqui vai dar um VI linha ao quadrado. Então, essa é a equação apresentada no livro do Bier Johnson. Vocês podem também procurar essa demonstração em outros livros, tá? Então, se você for no Bier Johnson, você vai encontrar capítulo 17, página. Só achar aqui a página. Página 1086, tá? É a equação 17.2. Então, na 1088, ele vai apresentar a equação e não tem qualquer explicação, tá? A respeito de como ele chega na equação. Só apresenta e ele remete à seção 14.7 do livro de vocês, né? Do livro do Bier Johnson, que acredito. Então, considere um corpo rígido, massa M, em movimento plano. Recordemos a partir da seção 14.7, que é a velocidade absoluta V de cada partícula do corpo expressa com a soma V barra do centro de massa e a velocidade VI, linha da partícula, relativa ao sistema de referência, ligado à orientação. Então, está bem resumido. E aí eu coloco aqui também mais uma coisa. Se o aqui não existe. Essa velocidade aqui, ó, ela pode ser reescrita, tá, como o resultado da velocidade angular, tá? Então, aqui eu posso colocar o RI, tá certo? RI vai ser RI ao quadrado, vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, essa componente aqui de velocidade, que está ao quadrado, ela é R ômega, certo? Esse cara aqui, né, velocidade angular, ela é a mesma para todos os pontos do meu
corpo, então eu posso colocar ele aqui para fora do somatório, e eu tenho essa quantidade aqui. Alguém sabe me dizer o que significa essa quantidade aqui? Ninguém sabe? Hein, pessoal? Está relacionado ao momento de inércia? Isso, exatamente. Então, é justamente o momento de inércia em relação ao centro de massa do objeto, certo? Então, eu posso colocar aqui até como IG. Fica bem característico. Essa parcela relacionada à translação e essa parcela relacionada à rotação. Essa parcela envolve a massa do nosso objeto e aqui envolve o momento de inércia. Tá? Lembrando que o sistema de coordenadas local, né, que eu uso para calcular o momento de inércia, ele está no centroide do meu corpo. Certo? Então, a energia cinética de um corpo rígido pode ser separada em duas, né? A energia cinética associada com o movimento do centro de massa e a energia cinética associada com a rotação em relação ao centro de massa, em relação a G. Certo? Então, essas duas parcelas. Bom, agora se um corpo rígido girando somente, né, em relação a um ponto O, né, eu vou ter as três parcelas originais. Aliás, essa igualdade aqui está errada. Deixa eu só verificar no livro, tá bom? Passar a informação errada para vocês. Deixa eu achar aqui. Não é que é mais, tá, pessoal? Esse está errado aí. É igual, tá? Esse aqui é igual, tá bom? E é igual também. Tá? Deixa eu só consertar aqui. Eu achei estranho. Isso. Ok? Só uma correção. Tá? Então, a energia cinética em relação a essa velocidade aqui, ó. Só que ela é RI vezes ômega, né? E aí eu substituo, fica R ao quadrado vezes delta M e o ômega eu vou ao quadrado, eu vou poder tirar do somatório, né? Então vai ser um momento de inércia em relação a esse ponto de rotação, vezes a velocidade angular. Então, a energia cinética vai ser isso. Lembrando que o momento de inércia mudou, não é mais em relação ao centro de massa, é em relação a, a esse ponto aqui. Lembrando que se você tem um momento de inércia em relação ao centro de massa, você pode aplicar o teorema dos eixos paralelos, né?
pega a distância entre os eixos ao quadrado e multiplica pela massa do objeto. E aí você tem como corrigir esse momento de inércia. Nesse caso aqui, eu vou pegar a distância, né, do centro de massa até o O, né, a origem aqui desse eixo de rotação, e pego a massa do corpo, né, e multiplico essa distância ao quadrado. E aí você tem um complemento para encontrar o momento de inércia em relação a esse novo eixo de rotação aí. Tá? Bom, para problemas envolvendo sistema consistindo de vários corpos, nós vamos poder aplicar o princípio para cada corpo individualmente e somar, né, as contribuições de todo mundo, tá? Então, esse princípio é o mesmo princípio para todos os sistemas, para todos os corpos do mesmo sistema. Bom, e aí você vai fazer uma soma aritmética, né? Energia cinética, vai somando, né, as energias cinéticas de todos os corpos, né, em T1, energia cinética de todos os corpos em T2. E o trabalho realizado em todos os corpos o de I para 1 para 2, de I para 1 para 2. Então, eu tenho aqui um trabalho em todos os corpos também. Tá? Para problemas envolvendo pinos conectando membros, conectando peças, né? Blocos e polias conectados por cordas e engrenagens montadas ou em contato, eu posso afirmar que as forças internas ocorrem aos pares e elas são iguais e opostas. Então, as forças internas nesses componentes, né, eles vão acontecer aos pares, então eu não vou ter trabalho relacionado a elas, porque o trabalho, eu tenho ação e reação, né, e eles vão se anular mutuamente, tá? Então, os pontos de aplicação de cada par movem-se em distâncias iguais, né? E a força, como a força é aos pares, e é o mesmo distanciamento, o mesmo deslocamento de um ponto num corpo A e o mesmo ponto num corpo B, tem o mesmo deslocamento e tem forças contrárias, sentidos opostos. Isso vai gerar, no final, um trabalho nulo. Tá? Esse aqui é o mesmo efeito das forças internas, né? De dois pontos quaisquer dentro de um corpo rígido. É a mesma linha de raciocínio. O deslocamento é o mesmo e a força é contrária, né? Muda o sentido da força. Então, no final, o trabalho vai ser zero. Então, o trabalho vai se resumir ao trabalho realizado pelas forças externas. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, vou pegar aqui deixa eu ver se eu acho aqui no sistema. Então, vou abrir aqui esse carinha, a gente discutir um pouco, tá? Então, aqui eu tenho um alicate de pressão, tá? Então, ele pode se mover. Tá bom? E entre as várias peças, eu tenho os pinos, né? Os pinos ligando os vários componentes aí do meu alicate de pressão. Então, o que, que eu estou querendo dizer aqui? Nos pinos, sempre vai existir força de ação e de reação, né? É a segunda lei de Newton. Aliás, a terceira lei de Newton.
né? Então, o deslocamento desse ponto, né, de comum a dois corpos é o mesmo. Portanto, o trabalho, né, daquela força que atua ali naquela região é um trabalho nulo. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui os pinos, certo? Os pinos estão aqui, ó. Tá? Então, são pinos. Então, esse corpo e esse corpo, eu posso dizer que eles têm um ponto, né, de aplicação de força que é comum. Tá? É comum aos dois corpos. Eles têm o mesmo deslocamento nesse ponto comum. Né? E a força, né, pelo princípio de ação e reação, muda só o sentido. Tá? Portanto, o trabalho vai ocorrer, né, aos pares também, um anulando o outro. Né? A força que atua nesse corpo, né, é contrária, né, tem a mesma intensidade, mas sentido contrário à força que atua nesse corpo, nesse ponto de contato, nesse ponto de interação ou de restrição, né? É uma restrição mecânica. Você está dizendo que esses dois objetos eles estão com a restrição desse ponto mover-se, né, igualmente para ambos os corpos. Então, se eu, por exemplo, abro um pouco aqui o meu alicate, esse ponto aqui vai deslocar, né? Ele vai rotacionar, vai empurrar esse cara aqui, ó, ele está pivotado aqui. Tá? Então, com isso, pessoal, as forças internas não vão realizar trabalho, certo? Qual é a força que vai realizar trabalho? Forças externas. Então, se eu aplicar uma força aqui e houver um deslocamento desse elemento aqui, e aí sim eu vou ter um trabalho realizado em cima do sistema. Tá bom? Comentários? Pode seguir? Hein? Tudo certo? Sim, professor. Tudo certo. Beleza. Só tem hoje duas pessoas. Você sabe dizer o que aconteceu, gente? Eu acredito que possa ser semana de prova, não sei. Às vezes, quando chega assim na metade pro final, acaba atropelando algumas coisas, né? Eu acredito que possa ser isso. Ok. Ah, entendi. Melhoras para ele, então. Bom, gente, eu tenho um exemplo semelhante a esse aqui, tá? Veja aqui que eu vou aplicar o princípio de conservação de energia, certo? Então, eu tenho o bloquinho aqui, ó, B, o bloco A, e eu tenho a barra, tá? Essa barra, né, é a que tem, vamos dizer assim, que tem inércia, que eu vou considerar aqui na minha análise, tá bom? Então, imagina que eu tenho aqui, ó, conservação da energia. T1 mais V1 é igual a T2 mais V2, tá? Eu vou considerar somente a barra, tá bom? No instante inicial, né, na condição inicial, ele está parado, então energia cinética igual a zero, energia potencial igual a zero. Por quê? Porque eu tenho aqui minha referência é nessa posição inicial, tá? Depois que eu aplico essa condição inicial, a energia cinética, no instante 2 é igual a quem? A energia cinética de translação mais a energia cinética de rotação. Né? Que aí eu vou aplicar princípios de cinemática, tá bom? Metade de L, né? O ponto, o centro de massa está no meio da barra, então isso justifica o meio, né? Vezes
vezes ômega, ou seja, a velocidade angular do nosso corpo. Tá? Então, eu quero colocar aqui, eleva ao quadrado, então essa vai ser a velocidade do centro de massa nesse instante, né? Instante 2. Mais o momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Tá? Então, como eu substituir a velocidade do centro de massa por essa parcela aqui, 1 meio de L ao quadrado, L ômega, né, tudo isso ao quadrado, eu vou poder simplificar, né? Então, fica 1 meio, eu tenho aqui um momento de inércia, uma massa equivalente do meu sistema, vendo? Olha, tudo ficou na forma de um momento de inércia equivalente. Tá? É como se eu pegasse e escrevesse um momento de inércia para esse ponto aqui. Tá? E aí, 1 meio, o momento de inércia, vezes a velocidade angular ao quadrado. Certo? Então, essa expressão se resume a 1 meio, momento de inércia, né, da barra em relação a esse ponto, vezes a velocidade ao quadrado. Então, essa é a nossa energia cinética. Tá bom? É como se apenas o corpo estivesse girando em torno do ponto A. Tá? A energia potencial, por outro lado, ela vai ser 1 meio de L, né, que é a metade da barra, vezes o seno de θ, onde θ é o ângulo, né, entre a minha condição de referência, meu plano de referência, e a barra, né, a orientação da barra no instante 2. Substituo esses valores, né, W é o mg, L é o comprimento da barra e seno de θ. Aí substituo aqui, no princípio de conservação de energia, os valores obtidos, né? Tanto a energia cinética, né? Tanto a energia potencial. Né? E aí eu posso colocar de tal forma que eu consiga encontrar ômega, né? Eu posso procurar encontrar ômega. Aqui fica a raiz, né? Raiz, posso cancelar M, posso cancelar um L aqui, né? Então fica 3G sobre L vezes seno de θ. Tá? E esse seno de θ eu também posso representar de outras maneiras diferentes, de formas mais convenientes. Bom, eu tenho também outros conceitos mais simples, que é a potência, né? É a taxa que o trabalho é realizado, então, é a derivada do trabalho em relação ao tempo. Se a força é constante, né? Então, tanto em direção quanto em intensidade, nós vamos ter essa expressão aqui, que você vai ter a derivada do deslocamento com relação ao tempo e velocidade. Então, para um corpo rígido, em rotação, com velocidade angular ômega, né? Então, a gente viu que o trabalho, né, o diferencial de trabalho é m dθ. Né? Eu posso dividir com dt e encontro aí a nossa potência. Vai ser m torque vezes a velocidade angular. Tá? É a potência do seu sistema. Veja que m pode não necessariamente ser constante. Tá? Pode variar com o tempo também.
Agora, vamos fazer aqui uns problemas simples. Eu tenho um tambor e um volante que tem esse momento de inércia, né? O atrito no mancal é equivalente a um momento de 60 libras-pé, tá? No instante mostrado, o bloco está movendo-se para baixo com 6 pés por segundo. Determine a velocidade do bloco depois dele mover 4 pés. Essa é a nossa saber a velocidade depois de deslocar 4 pés. Então, o nosso diagrama, essa aqui vai ser a condição 1, condição 2, né? Então, como ele estava nessa condição, viajando aqui com a velocidade de 6 pés por segundo, eu consigo encontrar a velocidade angular do disco e do tambor, né? Essa roda e do tambor, que ele deu um momento de inércia, né? Ele deu um momento de inércia aqui, ó. Através de relações cinemáticas, né? Então, quais são as relações cinemáticas? Ora, a velocidade desse cara aqui é igual a R vezes ômega. Ele me dá essa velocidade. Então, eu tenho como achar qual é a velocidade de ômega. Dá 4,80 radianos por segundo, né? Que vai ser o quê? A velocidade angular ômega 1. Né? Bom, e quanto é que é ômega 2, né? A velocidade no instante 2? É V2 dividido por R, porque o raio não vai mudar, né? É o mesmo raio. 1,25 pés. Bom, no primeiro instante, eu tenho energia cinética de translação, energia cinética de rotação. Esse cara aqui não rotaciona, então ele não tem energia cinética de rotação. E esse cara aqui, ele não translada, então eu só vou ter energia cinética de rotação relacionada a ele, que é essas duas parcelas aqui. Né? Um meio da massa do nosso objeto, né? Então, em unidades inglesas, ele dá o peso, né? Portanto, eu tenho que dividir pela aceleração da gravidade, em pés por segundo ao quadrado, que é 32,2. A velocidade foi dada 6 pés por segundo, né? Mais um meio, momento de inércia da roda, vezes a velocidade angular que a gente encontrou, né? Portanto, eu tenho a energia cinética do sistema, né? Como sendo 255. No instante T2, né, eu vou ter também a mesma condição. A velocidade V2 eu não sei quanto é, né? Mas eu substituo aqui a massa do sistema, né? A massa que está transladando, e aqui o momento de inércia do sistema, que parte do sistema que está em rotação. Tá? Essa velocidade aqui, a gente encontrou ela de certa forma, fica V2, né? A velocidade, V2 é a velocidade do bloco, né? Então, eu achei o ômega 2 com uma relação em relação a essa velocidade ômega 2. Substituindo os termos e simplificando, fica 7,09 V2 ao quadrado. Então, energia cinética antes e depois, no instante 1 e no instante 2. Bom, vou aplicar agora o trabalho, né? O trabalho contrário ao movimento, então, um trabalho devido ao atrito, ok? É dito no exercício que houve um deslocamento de 4 pés. E eu preciso, portanto, saber quanto é que é o deslocamento angular para esse deslocamento linear. Então, eu faço S2, que é o 4 pés, dividido por R, que é o raio aqui do nosso tambor. Então, eu tive um deslocamento angular de 3,20 radianos, né, para deslocar 4 pés. E com isso, eu consigo calcular
o trabalho realizado, certo? O trabalho desse peso aqui, né, ele está seguindo, ele deslocou na direção da força-peso. Então, é um trabalho positivo. Tá? O torque é um torque contrário ao deslocamento angular. Então, eu tenho um trabalho negativo aplicado ao mancal, no caso. Substituindo os valores, eu encontro um termo de 768 pés libra. Né? É um trabalho realizado, né, para o sistema aí, da condição 1 para a condição 2. E eu coloco isso lá no meu princípio, né, de trabalho e energia. T1, eu só vou conseguir mudar a condição T1 se existir trabalho realizado sobre o sistema. Não existindo, T1 vai ser igual a T2. O trabalho foi encontrado, 668, e, portanto, eu substituo, né, a energia cinética 2, posso agora encontrar quem é V2, dá 12,01. Então, essa é a velocidade do bloco após ele deslocar 4 pés. Um outro problema aqui é relacionado a engrenagens, tá? A gente não viu, vamos ver, né? Da mecânica aplicada às máquinas, ou cinemática e dinâmica de sistemas mecânicos, nós vamos ver, né, como é que esses caras interagem um com o outro, mas, por enquanto, nós vamos verificar isso de uma maneira mais geral, e dizer que apenas as engrenagens não deslizam, não há um arrolamento de uma em relação à outra, e eu vou ter uma taxa de velocidade, né, entre as duas engrenagens constante. Tá? O sistema está em repouso quando o momento M de 6 Nm é aplicado na engrenagem B. Então, estava tudo bonitinho, aí eu aplico um momento de 6 Nm. Negligenciando o atrito, determine o número de revoluções da engrenagem B antes que a velocidade angular alcance 6 rotações por minuto, 600 rotações por minuto. E B, a força tangencial exercida pela engrenagem B sobre a engrenagem A. Tá? Então, eu tenho as duas engrenagens, tá? Elas não estão... As velocidades angulares estão relacionadas, né, pelos raios. Por exemplo, ó, se a engrenagem B tem essa velocidade angular, a engrenagem A vai ter uma relação, né? Vai ter uma velocidade proporcional à velocidade da engrenagem B, e isso se dá pela relação dos raios, certo? Ora, mas o que é isso, né? Vamos lá. De onde vem isso, professor? Vamos relembrar. Vamos relembrar aqui um pouco. V. Imagine que eu tenho aqui um ponto comum às duas engrenagens. Tá? Esse ponto comum não desliza por conta dos dentes da engrenagem, ou seja, a velocidade nesse ponto de contato, nesse ponto de interação, é o mesmo para as duas engrenagens. Então, como essa engrenagem D está girando no sentido anti-horário, essa velocidade aponta para cá, né? Tangente às duas geometrias. Mais da frente, você vai aprender que existe um lugar geométrico chamado eixo ou círculo primitivo, né? O diâmetro primitivo da engrenagem. Então, os diâmetros primitivos é que se tocam mutuamente. A gente vai ver isso mais à frente.
Mas veja que V é igual, né, para a engrenagem B é igual a R B vezes ômega B. Certo? Então, essa é a nossa velocidade. E também V é igual a R a ômega A. Ok? Então, eu tenho essas duas características aqui. E aí eu posso reescrever o ômega A como função de ômega B, sem maiores problemas, que é justamente o que está aqui. Vai dar 25,1 radianos por segundo. Tá? Reduziu a velocidade. É dado, né, o raio de giração das duas engrenagens, o Ka e o Kb. Então, o momento de inércia pode ser obtido a partir desse raio de giração, né? O que é esse raio de giração? Vale a pena também explicar isso. Imagina que eu tenho um objeto que tem uma determinada quantidade, que chama-se momento de inércia, certo? Imagine que eu posso dividir esse momento de inércia pela massa do objeto. Quando eu faço isso, eu chego numa quantidade quadrática, né, que fisicamente tem o seguinte significado. Seria o raio que eu coloco, aqui o raio que eu coloco, uma determinada quantidade de massa, a massa do corpo, e eu tenho o mesmo momento de inércia do corpo original. Entenderam a jogada? Eu pego a massa do corpo e coloco ela numa distância tal em que o momento de inércia dividido pela massa do corpo é justamente essa distância ao quadrado. Então, isso é chamado de raio de giração, certo? Que aqui eu utilizo para calcular os momentos de inércia, certo? Bom, substituindo os valores, eu chego nos dois momentos de inércia, IA e D, e tenho como agora calcular a energia cinética, né, para um determinado instante 2. Né? Ele parte do repouso, então energia cinética igual a zero, mas tem um torque inicial, um torque dado de 6 Nm. Eu não sei, ele diz que eu preciso chegar a 25,1 na engrenagem A e 62,8 na engrenagem B. Então, tenho que chegar com essa quantidade aqui de energia cinética. Tem que chegar a essa energia cinética. Para chegar a essa energia cinética, eu preciso realizar trabalho. Correto? Ó, energia cinética, parte do repouso, né? Então, eu realizo um trabalho que é 6 θB. 6 é a quantidade de torque gerado, e θB é o quanto ele vai rotacionar, né, quantas voltas ele vai dar em termos de radiano, né, o deslocamento angular. Isso é igual a 163,8. Né? Então, quando eu faço isso, eu encontro um θ de 27,32 radianos. Se eu dividir, né, essa quantidade total de radianos por um número de radianos equivalente a uma volta, eu tenho um número de voltas dadas até chegar na velocidade, né, na energia cinética pretendida. Então, dá 4,35 revoluções.
o θ B, né? Esse cara aqui. Tá bom? Por que eu uso o θ B? Porque é nele que eu aplico o torque. Tá? Ora, eu posso também encontrar o deslocamento angular da engrenagem A, porque o deslocamento angular de A e B estão relacionados da mesma forma que a velocidade estava relacionada. A velocidade angular estava relacionada, então eu posso substituir, né, esse ângulo, a relação entre os raios, e eu acho 10,93 radianos, né? Acho esse deslocamento. Ora, mas quanto é que é a energia cinética do corpo da engrenagem, somente dessa engrenagem aqui, né? Engrenagem A. Eu tenho as forças e o peso aplicado e tenho uma força tangencial, que é F, né? Ela que faz a engrenagem girar. Né? Então, eu vou analisar o meu sistema agora, é apenas essa engrenagem. Eu tenho uma força tangencial, F, e eu tenho um deslocamento, ó, eu tenho um deslocamento de 10,93, tá? Encontrei aqui. A energia cinética inicial é igual a zero, e a energia cinética apenas da engrenagem A é 126 joules, né? Que é basicamente essa parcela aqui, ó, essa parcela aqui dessa primeira. Bom, tem a energia cinética, tem um trabalho a ser realizado, que foi realizado, que é o quê? Torque vezes deslocamento angular. Né? Então, eu acho que MA vai ser esse valor dividido por 10,93, que dá 11,52. Né? Entretanto, MA, né, dado por uma expressão entre o raio, né, da engrenagem e a força aplicada, a força que é a minha incógnita. Né? Então, eu divido o momento pelo raio, e vou encontrar uma força de 46,2 newtons. Outro problema interessante. Imagina que eu tenha uma esfera, tá? Cilindro, uma esfera, um cilindro e um aro, né? Cada um tendo a mesma massa e raio, tá? Eles têm a mesma massa e o mesmo raio. Então, eles vão ser feitos de materiais diferentes, mas eles são liberados a partir do repouso em cima dessa superfície inclinada aí. Determine a velocidade de cada corpo, né, em que ele vai rolar, né, a uma distância correspondente a uma mudança de elevação h. Então, ele deslocou, né, ao longo de uma determinada distância, né, equivalente a uma mudança de elevação h. O trabalho é feito pelo peso do corpo, é o mesmo para ambos os casos, né? A esfera, cilindro e um aro. A partir do princípio de trabalho e energia, segue que cada corpo terá uma energia cinética depois da mudança de elevação. Né? A velocidade angular é V sobre R, na versão nosso ômega,
e aí eu acho uma determinada quantidade de energia cinética após essa descida, né? Após essa mudança de elevação. Então, T2 é um meio de V ao quadrado mais um meio do momento de inércia e velocidade ao quadrado. Eu posso substituir a velocidade ômega por V barra dividido por R, né, que é essa mesma V barra aqui, e, portanto, eu tenho um momento de inércia equivalente e a velocidade do centro de massa do nosso corpo. Tá? Aplico isso no princípio de conservação aqui, T1 é a energia cinética inicial, trabalho gerado pelo peso, né? Que é somente esse trabalho que vai ser realizado, já que esse cara aqui, né? E esse cara aqui não geram trabalho. Então, eu tenho WH, trabalho realizado, para deslocar esse cara, né, desse ponto para esse, é igual a 1 meio, momento de inércia equivalente, V barra ao quadrado. Né? E aí, gente, eu resolvo para V barra ao quadrado. Né? Posso simplificar, aqui é mg, né, que é o peso do nosso objeto, vou simplificar m aqui e aqui embaixo, né? E vou ter, no final, 2GH dividido por 1 mais o momento de inércia do corpo, né, que eu estiver trabalhando, dividido por mr ao quadrado. Então, eu vou substituindo o momento de inércia da esfera, do cilindro e do aro nessa posição aqui. E aí eu vou encontrar uma velocidade, certo? Por exemplo, a esfera, eu vou ter uma velocidade maior, 0,845 da raiz de 2GH. Da velocidade que eu vou, apesar dos dois corpos terem a mesma massa, né? Quem vai descer primeiro vai ser a esfera. Perceberam a diferença? O cilindro vai descer numa velocidade e a esfera vai descer uma velocidade. Né? A esfera é maior, a velocidade que ela desce é maior. Então, ela chega mais rápido. Ok? A gente poderia até, mas não sei se vai dar tempo. Poderia até fazer um experimento computacional para avaliar esse cara. Tá? Mas vou tentar concluir aqui o conteúdo. Acho mais produtivo. Tá? Então, se eu tivesse um bloco e ele estivesse deslizando sem atrito, né, a velocidade com que ele chegaria lá embaixo, né, ele deslocaria uma determinada quantidade de h, né, de altura, seria essa que seria a velocidade. Então, você vê que a forma influencia na velocidade final que ele vai chegar. Tá? Então, a velocidade do corpo é independente de sua massa e raio. Tá? Ele não aparece, né, aqui, ó. Independente da massa e dependente do raio. E depende de quê? Da relação, ó, entre o momento de inércia, tá aqui, ó, e mr ao quadrado. Só que eu posso representar o momento de inércia como quem? Como a massa do objeto vezes o k ao quadrado, onde o k é o raio de giração. Ou seja, essa relação aqui
está relacionada ao raio de giração entre os dois objetos, né? Entre o raio do cilindro, ou esfera, ou do aro, né? E o raio de giração da inércia que a gente está trabalhando. Bom, então eu vou parar por aqui, tá? Então peço para vocês continuarem aqui esses exemplos. Na próxima aula, vamos continuar a partir do ponto de princípio de impulso e momento, tá certo? A gente vai continuar a partir desse ponto. E agradeço a presença de todos, que conseguiram vir hoje. Tá bom? Se colocar aqui o Marcos saiu, né? Anderson, foi você que falou? Professor, o momento de inércia não é associado à geometria do corpo, não? É sim, é associado. Mas você queria saber o que sobre isso aqui, Anderson? Pode explicar melhor? Alô? Anderson? Acho que saiu. Vou parar aqui a gravação, tá, pessoal? Então, quem puder assistir a aula em outro momento, assista, tá certo? Próxima aula a gente continua.